Olá, graça e paz. Você está no canal Coração de Carne EZ. Meu nome é Anderson Barreto e no devocional de hoje vamos estar falando sobre o que deve se ter na oração. No devocional passado, na palavra passada, nós vimos o que não deve ter na oração. E hoje nós vamos ver o que deve se ter, o que deve compor, o que deve ser apresentado nas nossas palavras direcionadas a Deus. Vamos ver. Após o enredo, após os versículos do capítulo 6 de Mateus, versículo 5 até o 8º, nós vimos o enredo, o que não deve ter na oração. Aquilo que é direcionado a Deus através da súplica, da oração, do clamor, o que não deve ser presenciado. E hoje nós vamos ver, a partir do versículo 9 adiante, o que deve compor, o que deve se apresentar, o que deve ser o conteúdo das nossas orações diante de Deus. E aqui nós temos uma oração modelo. Jesus ele diz assim, Mateus capítulo 6, ou capítulo 6, versículo 9 adiante diz assim: Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui está dentro do contexto do Sermão do Monte. Jesus está ensinando aqui os discípulos sobre as diretrizes do reino dos céus, como deve ser o comportamento, como deve ser o relacionamento de cada adepto e de cada participante do reino de Deus. E Jesus está ensinando que aqueles que querem fazer parte do corpo de Cristo, aqueles que querem fazer parte da comunidade de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, fazer parte do reino de Deus, ele deve saber o que não deve ter na oração e o que deve ter na oração. Porque aqui se trata de um contexto dentro do ensinamento sobre o reino de Deus, isso significa que existe um rei, existe um soberano. Esse soberano tem o Pai como Criador, tem o Filho como herdeiro sobre todas as coisas, e tem o Espírito Santo, como aquele que vai trazer o vínculo da perfeição, a manifestação do amor de Deus comungado a nós hoje, por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. E se fazemos parte de um reino, existe um soberano, existe um rei. E nós não devemos nos achegar de qualquer maneira diante deste rei. Nós não devemos chegar de qualquer jeito diante de rei nenhum. E por que nós achamos que com Deus podemos chegar de qualquer jeito? Existe sim um parâmetro, existe sim uma maneira que nós devemos nos achegar diante de um soberano, diante de um rei, ainda mais quando se trata de um rei celestial, de um rei todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus soberano. E aqui Jesus está ensinando o que deve conter, o que deve se apresentar, qual deve ser a maneira correta de se achegar diante deste rei. E Jesus ensina, portanto, vós orareis assim. Se os gentios eles oram com muitas repetições, com a intenção de serem ouvidos pelos seus deuses, se os religiosos hipócritas eles oram com a intenção de receber recompensa, de serem vistos pelos homens, vocês vão fazer diferente. Vocês que querem ser adeptos do reino, vocês que são adeptos do reino, vocês que são meus discípulos, vocês devem fazer diferente. E vocês vão fazer de tal maneira. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está ensinando que ao se direcionar para Deus, devemos entender que Ele é um Pai. E já logo de imediato, Jesus já tira todo egoísmo, toda exclusividade que possa ter a intenção do orador, daquele que está clamando, daquele que está suplicando ao Senhor, a intenção dele individualista. Ele deve se achegar diante de um Deus, diante de um juiz, diante de um soberano, diante de um rei, que é Pai.
Se nós já chegássemos diante de Deus somente como um soberano, somente como um rei, nós haveríamos de ter somente juízo da parte dele, só ordem e nenhum tipo de relacionamento. Porque os soberanos só tinham um relacionamento com aqueles que eram próximos, daqueles que faziam parte da família. Mas Deus, ele não quer somente um relacionamento de um soberano para com os seus súditos, com o sentido de escolha de quem aqueles são mais próximos, daqueles que são mais perto, daquele que são bons empregados, são bons servos e são merecedores de um pequeno destaque. Não. Aqui o texto está dizendo que nós devemos chegar diante de Deus tendo a consciência que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, sim, mas que também Ele é um Pai, não somente Pai meu, mas um Pai que é nosso. E eu tenho que chegar diante de Deus entendendo a paternidade divina, entendendo que eu faço parte de um reino e que esse reino, o rei, não me quer somente como um súdito ou até mesmo um servo com alguns privilégios. Ele me quer como filho neste reino. Ele me quer como filho dentro de uma grande irmandade, dentro de uma grande quantidade de irmãos, dentro de uma família grande, de uma família celestial, de uma família que é participante do reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui nós temos que chegar diante de Deus, perdendo todo o individualismo, entendendo que Deus é Pai, e com a intenção de santificar o nome dele. Chegar diante desse rei, chegar diante desse Pai com a intenção que o nome dele seja santificado. Aqui Jesus está ensinando, se achegue diante do Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Se achegue diante dele trazendo elogios. A palavra louvor significa elogio, chegar diante de Deus elogiando, engrandecendo, bendizendo o nome dele. E tendo a consciência e a certeza e o desejo de santificar o nome dele. Como que eu faço parte de um reino? Como que eu faço parte de uma família? Como que eu faço parte de uma paternidade se eu não tenho intenção de fazer o nome dele conhecido? De fazer o nome dele santificado? Que a minha vida, que a minha prática, que não somente as minhas palavras, mas a minha vida é santificar o nome do Senhor. É reverenciar, é entender que o nome dele é santo. E que eu devo agir de maneira a considerar essa realidade do nome de Deus. Essa realidade da pessoa de Deus, que ele é santo. Que venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Eu me chego diante de um rei, entendendo que ele é Pai, entendendo que com a minha vida, não somente com as minhas palavras, eu hei de santificar e engrandecer o nome dele. Também isso é um reflexo de quem quer que a vontade desse rei, que a vontade desse Pai seja feita. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você ora ao Senhor e não tem desejo que a vontade de Deus seja feita, é porque indiretamente você quer que a sua vontade seja feita. Nós queremos, e aqui já tira toda de cena a intenção de chegar diante de Deus somente já de imediato, esparramar diante de Deus, diante dele, toda a súplica, mostrar as minhas necessidades. Não, eu começo a minha oração com Deus, me direcionando para Deus. Vou me direcionar minha oração para quem? Para o Pai que é nosso. Para o Pai nosso que estás nos céus, mostrando uma dimensão de espaço, não que espaço no sentido assim, totalmente literal, porque não tem nada que possa nos afastar de Deus. Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas no sentido de espaço, a separação de relacionamento por causa dos nossos pecados. Pai nosso que estás nos céus, num lugar específico de glória, de manifestação de santidade, num lugar específico de manifestação do poder dele, num lugar específico, exclusivo, para que ali tenha verdadeiramente um conhecimento maior da glória de Deus por intermédio dos anjos que estão diante dele, face a face. E eu tenho que chegar diante de Deus entendendo a posição elevada, o nível, a distância, a minha condição. Deus está no alto e sublime trono e eu estou aqui na terra, onde é estrado dos pés de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Aquilo que é manifesto de maneira gloriosa lá nos céus. Que a vontade de Deus foi feita nos céus. Porque o único que não queria viver a vontade de Deus nos céus foi expulso de lá. Não comunga mais da realidade, dessa glória manifesta de Deus nos céus. Foi expulso. Satanás foi expulso com seus seguidores nos céus.
E aqui nós estamos vendo aqui Deus dizendo para que este reino que se manifesta lá nos céus, esse reino que é comungado de maneira gloriosa nos céus, que venha até nós e que seja feita a vontade de Deus, que automaticamente quando o reino de Deus vem, a vontade de Deus é estabelecida. Então, se nós queremos que o reino de Deus venha, devemos clamar para que seja feita a vontade dele, aqui na terra, como ele é feita lá nos céus, por intermédio do reino de Deus. O pão, agora que eu entro fazendo a petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui o texto está, aqui Jesus está ensinando o quê? Peça o pão. Mas novamente, o Pai é nosso, o pão é nosso. Aqui já exclui de vez a individualidade, no sentido de eu suplicar para que Deus satisfaça a minha necessidade. Mas a súplica deve conter também o entendimento, o desejo que as necessidades sejam supridas, não somente minha, mas de todos os irmãos em Cristo, de todos os súditos deste reino, de todos os filhos de Deus. Pão nosso, o pão que não é só meu. As necessidades que são supridas na minha vida não é para somente ser suprida, não é só para ser um suprimento somente para mim e para minhas regalias. É para ser suprida também, para que eu venha ser um canal para suprir as necessidades, para que esse pão frua sobre a minha vida para abençoar outros. E para que outros sejam abençoados por intermédio de mim, e o desejo que seja apresentado na oração, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Seja por intermédio de mim ou não por intermédio. Mas o desejo na oração que o pão seja dado para todos nós. Pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Dando a entender que o pão é de cada dia, para suprir as necessidades diárias, para que nós venhamos andar por fé. Tem pessoas que estão querendo o pão nosso de 1000 dias dar-nos hoje. As pessoas querem esbanjamento, as pessoas querem riqueza, as pessoas querem grandezas, as pessoas querem além do que elas necessitam. Aqui Jesus está nos ensinando a nós entendermos que nós chegamos diante de Deus pedindo o pão que é nosso de cada dia para revelar em nós a necessidade de dependência das mãos do nosso Senhor. Deus pode dar fartura? Pode dar. E a fartura que Deus nos dá, ela tem que ter um entendimento que não é somente para mim, mas que são também para outros. E eu tenho que entender que se Deus não me dá a fartura que eu desejo, Ele dará o suficiente aquilo que eu preciso. Por isso que o pão é de cada dia. Não um pão de 1000 dias nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perdoe as nossas dívidas, assim como tens perdoado aos nossos devedores. Dívida aqui não está falando de pagamento, pagar algum dinheiro, alguma moeda corrente, seja no período romano, alguma dívida que alguém fez. Não é somente isso. Como que eu vou pedir para Deus pagar minha dívida? Eu estou devendo algum dinheiro a Deus? Não. Dívida aqui envolve pecados. Quando se trata, perdoa a minha dívida, assim como perdoa o meu semelhante, o meu próximo, aquele que está me devendo, pode falar tanto literal de uma dívida, mas pode falar também de um erro cometido, de um pecado, de uma iniquidade, algo que fizeram a mim e eu perdoo. Aqui está mostrando que vocês que gostam do meu perdão, aquilo que, gente, ser participante do reino de Deus é necessário, é preciso receber o perdão de Deus primeiro. Não tem ninguém que é participante do reino de Deus que não esteja lá perdoado. Todos são perdoados. Mas assim como eu tenho desejo de ser participante de um reino, ser participante da paternidade divina, ser adotado como filho de Deus, ter ele como meu pai, um relacionamento íntimo, diário, ser participante da natureza divina, ser comungado a herança que nós temos em Cristo Jesus nos céus, ser participante, já estar sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, como questão de tempo para nós estarmos lá definitivamente, porque quando eu creio e tenho um relacionamento com Deus, a partir de agora eu já estou em uma posição elevada diante de Deus, como filho, como alguém alcançado, como alguém salvo, como alguém regenerado, como alguém transformado.
Como um ser humano desse não vai valorizar o perdão? Então aqui está dizendo, vocês querem receber o perdão de Deus, se vocês entendem que o perdão de Deus é importante, que o perdão de Deus ele muda, que o perdão de Deus é necessário, que o perdão de Deus é algo extraordinário, é algo bom, é o que nós precisamos, como que você não tem coragem de valorizar também o seu perdão que é insignificante, liberando ele para quem fez alguma coisa contra a tua vida? Ah, mas perdoar é difícil. E quem está dizendo que perdoar é fácil? Se perdoar fosse fácil, não precisaria Deus descer daquela cruz. Perdão, se perdoar fosse fácil, não precisaria Jesus Cristo vir dos céus, morrer naquela cruz, ser retirado daquela cruz, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia para a remissão dos nossos pecados. O perdão não é fácil, ele não é tão fácil que precisou Jesus Cristo morrer. Assim, irmão, nós precisamos morrer para conseguirmos perdoar. Morrer pelas nossas vontades, morrer pelo nosso eu, não morrer no sentido salvífico, expiatório, isso somente Jesus fez. O perdão ele é tão difícil que precisou Jesus Cristo morrer. Ele precisou descer, morrer em meu e em teu lugar. Morrer no lugar daqueles que não tinham condição de pagar a dívida. Porque a dívida que nós tínhamos para com Deus, a justiça de Deus só seria suprida se fosse por intermédio da morte. Deus teria que punir com a morte eterna a todos aqueles que devem a Ele. Mas Ele substituiu a morte do indivíduo, morreu em meu e em teu lugar. Então, para liberar perdão é necessário morte, a morte do eu. Seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus foi o quê? Que Jesus Cristo descesse e morresse na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A vontade de Deus é o quê? Que nós venhamos descer do nosso desejo de vingança. Morremos com Cristo Jesus e liberamos perdão para essas pessoas. Não é fácil. Todos nós, às vezes, achamos que estamos em fases melhores de nossa vida, fases boas, fases ruins, fases mais fáceis de perdoar, e tem fases que é difícil. Mas precisamos da ajuda de Deus. E Deus em Cristo Jesus, Ele nos perdoa para que nós venhamos perdoar. Por isso que o versículo após a oração, ele enfatiza novamente o versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, a minha salvação, o meu perdão, o pagamento da dívida que eu tenho diante de Deus, não é por intermédio da graça. Depende das obras, é preciso eu ter a boa obra de liberar perdão para que eu seja perdoado. Então a salvação não é pela graça, eu preciso fazer alguma coisa para que eu seja, não, porque aqui não é que eu tenho que perdoar para ser salvo, aqui eu tenho que valorizar, pois só perdoa quem valoriza o perdão de Deus, só valoriza quem realmente foi transformado. Então, se você é transformado, se você já foi alcançado na família de Deus, se você faz parte do reino de Deus, você entende o valor do perdão e vai querer liberar um perdão insignificante que é o nosso para com o semelhante. Se você é incrédulo, se você não é participante do reino de Deus, não teve o coração regenerado, não teve o coração transformado, perdoado não será, porque não creu e não é participante do reino, que muda minha natureza, meu coração, a ponto de eu valorizar o perdão de tal maneira e liberar aqueles que têm me ofendido, aqueles que são os meus devedores. Perdoe, ó Pai, as minhas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A maior forma de você bloquear o mal sobre a tua vida é você bloquear o desejo de vingança, porque não há nada mais que abre a porta para a maldade do que a vingança. Quer orar a Deus pedindo perdão, para depois orar a Deus pedindo a Deus o livramento? Libera o coração, perdoe, que o livramento virá, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai bondoso, graças te dou, Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Sem ti nada somos, sem ti nada temos, sem ti para nenhum lugar iremos. A tua palavra nos ensinou, Deus, não é para a gente fazer uma oração repetitiva, não é para orar isso daqui, mas é para sentir, viver isso daqui, para que assim possamos ser abençoados pelo Senhor.
alcançados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Nos ajude, ó Deus, a abrir mão do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, morrer para nós mesmos, fazer a vontade do Senhor, a ponto de perdoar aquele que nos tem ofendido. Muitas são as coisas que fizeram conosco. Muitos são os perdões que precisamos, os perdões que precisamos liberar. Mas se o Senhor não nos ajudar, não abrir os nossos olhos, não nos fazer ver o tamanho do perdão que nós recebemos em Cristo Jesus, nós seremos incapazes de perdoar o nosso semelhante. Graças te dou pelo seu amor, pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe essa mensagem e nos ajude na expansão do reino de Deus. Que Deus abençoe. Um abraço.